você por estar aqui e compartilhar os seus conhecimentos com a nossa turma de doutorado profissional em saúde pública, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca. Então, bom, vou fazer aqui uma breve apresentação para a gente dar início, né, ao trabalho. Lúcia Souto é médica sanitarista e uma das principais vozes femininas na democratização da saúde e na defesa das políticas que garantem o acesso universal aos serviços de saúde no Brasil. Ela foi presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS, e teve atuação destacada na reforma sanitária, movimento que culminou na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, e na criação do Sistema Único de Saúde, o SUS. Mais recentemente, foi chefe da Assessoria de Participação Social e Diversidade do Ministério da Saúde na gestão da ministra Nízia Trindade. Lúcia, como conversamos, estamos fazendo um trabalho para o doutorado profissional da ENSP sobre participação popular na saúde. A questão que estamos trabalhando é a atribuição de maiores poderes à população para participar ativamente na formulação, na implementação e no controle social da saúde. A gente gostaria de ouvir de você como é que você situa esse tema e como é que você vê essa questão. Bom, Elisa, primeiro agradecer muito o convite, porque para mim é sempre uma alegria poder estar conversando, né? Fazendo uma conversa sobre esses desafios que são de todas nós, né? Na verdade, é da sociedade brasileira, de todas nós, então é muito, muito bom poder estar aqui participando com uma turma do doutorado profissional. Então, primeiro, agradecer e dizer que é uma alegria poder estar junto com vocês. Elisa, esse tema que você traz, que é a ampliação, na verdade, da participação popular, eu acho que, e da democracia participativa, ele é um desafio contemporâneo dos mais estratégicos, né? Porque nós estamos vivendo no mundo uma crise da chamada democracia liberal, absolutamente consistente, né? E o Brasil ele tem muito a contribuir com esse debate. Primeiro, porque na época da construção, da transição da ditadura militar para a democracia no Brasil, nós quem? O movimento reconhecido como o movimento da reforma sanitária brasileira, ele mobilizou a sociedade brasileira naquele instante, né? Para construir uma política com alguns fundamentos que eu considero estratégicos. Primeiro, a convocação de uma 8ª Conferência Nacional de Saúde. Aquilo ali é de uma capacidade de interpretação da realidade impressionante, porque ali foi criado um ambiente que eu até denomino de Constituinte Popular da Saúde. Ali, na 8ª, foi uma Constituinte Popular da Saúde, e muitos que não acreditavam que aquela enorme participação, mais de 5.000 delegados, iria dar em alguma coisa, ficaram surpresos, porque não só deu, como foi todas as diretrizes aprovadas na 8ª, foram encaminhadas para o texto da Constituinte de 88, a Constituição Cidadã do Brasil. Então, isso já é um fundamento. Democracia participativa, ela é fundante da construção da política pública do direito universal à saúde no Brasil, e isso não é pouca coisa. Outro destaque que eu gostaria de fazer é que, naquele macrocontexto que nós estávamos vivendo, havia toda uma contramão, né? Porque Margaret Thatcher, Ronald Reagan, no caso da Margaret Thatcher, né, que o Sistema Nacional de Saúde inglês, que foi criado logo depois da Segunda Guerra Mundial, o National Health System, ele realmente era uma inspiração para nós. E a Margaret Thatcher, ela declarava que aqueles chamados 30 anos pós-guerra, Segunda Guerra, né, da era de ouro das políticas de bem-estar social, ela fez uma frase que ficou célebre, que ela colocou o seguinte: ao fim da sociedade, a era dos indivíduos. Então, era o macrocontexto global, era qual?
não universalidade dos direitos, era a questão da cobertura universal para grupos pobres, políticas públicas para pobres, quer dizer, era o fim do conceito, da ideia dos direitos universais de cidadania. E nós, no Brasil, resolvemos remar contra essa maré das agências internacionais, que era Fundo Monetário, Banco Mundial, enfim, nós nos rebelamos contra esta tendência global, e isso já é um exercício pleno de soberania, algo tão presente nesse momento do Brasil. Então, nós exercemos a nossa soberania e criamos esse campo da construção participativa da política da saúde como direito universal de cidadania e não mercadoria. Então, isso ficou marcado. E, na verdade, é a grande força de resistência da saúde no Brasil, da saúde como direito universal, com todos os reveses, porque logo após veio o Collor. Quando a gente teve a aprovação da Lei 8080, que foi a seguir, né, em 1990, né, nós vimos que tinha um capítulo da Lei 8080 que tratava da participação social. Esse capítulo ele foi simplesmente tirado pelo Collor, o que acabou tendo uma consequência que foi a Lei 8.142, né? Que foi a Lei da Participação Social, quer dizer, na verdade, um complemento da 8080. O que eu estou colocando isso como exemplo, porque mostra como foi o tempo inteiro essa política, ela foi tentar ser sabotada, mas como a população a construiu, foi parte intrínseca da construção da saúde como direito universal, resistimos a muitas coisas. Só outro exemplo que eu gosto de nominar, né, foi, por exemplo, a dificuldade que nós tivemos de aprovar duas leis fundamentais, a Lei da Reforma Psiquiátrica e a Lei do Sangue, que só foram aprovadas em 2001. Quer dizer, a Constituição foi aprovada em 88, só em 2001, tamanha era a resistência a você ter um atendimento digno, por exemplo, para pessoas com sofrimento psíquico. Que você tinha colônias como Juliana Moreira, Doutoreiras, os hospícios, né, essas instituições bem denominadas pelo Foucault como as instituições totais asilares, né, que causavam sofrimento gigantesco à população. A gente, e eu, quando fui parlamentar na década de 90, junto com Carlos Mink e a deputada Rose de Souza, nós fomos a Doutoreiras, e vimos lá pessoas numa degradação completa, deitadas no chão, com xixi, urinadas, com fezes, quer dizer, e comendo lavagem. Quer dizer, então, isso era o tratamento, uma indignidade que era chamada de tratamento. E para cada paciente desse, tanto dos hospícios quanto de asilos, digamos assim, eram 10 salários mínimos. Quer dizer, quando veio a política da reforma psiquiátrica, que era para criar a rede de atenção básica psicossocial, teve uma política de volta para casa. E era 4 salários mínimos para que aquelas famílias pudessem acolher os seus pacientes e terem realmente uma dignidade que não é fácil. Essa questão é muito complexa, muito difícil, e, apesar disso, foi uma riqueza de experiências Brasil afora. E eu me lembro que até uma das unidades, que eram aqueles pacientes, por exemplo, na colônia Juliana Moreira, que ficaram 35 anos internados, não tinham mais família, não tinham mais nada. Quer dizer, essas pessoas, depois nessa política do de volta para casa, que foi até o Pedro Gabriel, que inaugurou no Ministério da Saúde em 2003, né? Depois essa construção, era uma coisa muito interessante, porque eu visitei um apartamento perto da colônia Juliana Moreira, que era para os pacientes que já não tinham mais vínculos familiares. E eram 4 pessoas que tinham visita da equipe de saúde diariamente para ser a medicação oferecida para esses pacientes. E eu me lembro quando eu estava saindo do apartamento, onde eles tinham um sofazinho, faziam a sua própria refeição,
um deles saiu na porta e disse assim: eu sou o exemplo vivo de que a loucura tem cura. Então, e são experiências muito importantes que a gente construiu no Brasil, muito concretas, né? Eu fui atender um celular. Bom, dito isso, qual é o desafio hoje, Elisa? O desafio hoje é como é que a gente amplia a democracia. Porque tivemos a 17ª conferência, quando Nise, inclusive, era ministra da Saúde, né? E nessa 17ª teve várias inovações. Uma delas foi as conferências livres, que é uma ampliação de participação. Quer dizer, tiveram 102 convocadas, 99 realizadas, e a primeira dessas conferências livres foi a realizada pela Frente pela Vida, que eu, na condição de presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, junto com Gulnar, que era a presidenta da Abrasco, a Sociedade Brasileira de Bioética, a Rede Unida, Túlio Franco, enfim, todas as entidades históricas da reforma sanitária brasileira, naquele contexto do governo anterior, da pandemia da Covid-19, nós convocamos e dissemos: nós não podemos ficar paralisados diante dessa, que é a maior catástrofe sanitária da história do Brasil. Nós temos que nos posicionar. E criamos a Frente pela Vida, que, para mim, é uma atualização do movimento da reforma sanitária brasileira. Então, esta Frente pela Vida, que está aí movimentando, presente, inclusive temos uma representação no Conselho Nacional de Participação Social, que é o Túlio Franco, que representa a Frente pela Vida no Conselho Nacional de Participação Social, né? Dada a relevância que nós conferimos a esse tema da participação social. Bom, então, dito isso, a primeira conferência livre que aconteceu foi a da Frente pela Vida, que foi dia 5 de agosto de 2022, ainda iria haver as eleições presidenciais, e nós convocamos e convidamos o presidente Lula, que foi na Conferência Livre, a primeira de todas as 99. Então, nessa Conferência Livre, a Frente pela Vida lançou um manifesto programa, que era o nosso programa da Frente pela Vida para os desafios atuais da saúde como direito universal e da saúde com esse conceito ousado, original brasileiro, nossa jabuticaba, que é o campo da saúde coletiva, inventado por nós brasileiros, por pessoas assim ousadas intelectualmente, como Sérgio Aroca, Ézio Cordeiro, Cecília Donângelo, enfim, essa construção epistemológica, que é o campo da saúde coletiva. Mas criamos, então, esse programa, que eu vou brevemente dizer que programa era esse. Primeiro, era a compreensão de que saúde é democracia, democracia é saúde. Isso era o nosso eixo desde a 8ª. Segundo ponto que nós ressaltamos nesse manifesto programa da Frente pela Vida era a questão de que era fundamental a sustentabilidade do SUS, porque quando houve o golpe de 2016 no Brasil, a primeira coisa que o Temer fez foi a Emenda Constitucional 95, que restringia o financiamento tanto para as políticas de saúde, de educação, durante décadas, né, na verdade. E isso gerou um contexto que, para além do subfinanciamento crônico da política pública da saúde, passamos a ter um desfinanciamento. Então, esse ponto da sustentabilidade financeira do Sistema Único de Saúde. Terceiro ponto do nosso programa era a questão da SUS 100% público. Parece hoje, entendeu, um desafio inalcançável, mas consideramos na época, por consenso, não era uma posição individual, que era importante colocar isso na agenda, saúde 100% pública, para que a gente pudesse ter um sistema público robusto, capaz de atender às necessidades de um país com as dimensões do Brasil, né?
É o maior sistema público do mundo. Então, outro ponto era a questão da carreira de Estado para os profissionais da saúde. Por que não carreira de Estado? Nós temos Polícia Federal com carreira de Estado, temos Ministério Público com carreira de Estado, temos o Judiciário com carreira de Estado. Por que não políticas públicas da envergadura da saúde não ter, por exemplo, carreira de Estado? Outro ponto do nosso manifesto programa era a questão ambiental, que nós consideramos, inclusive, até pela trágica experiência da Covid-19, que essas questões de alterações profundas dos ecossistemas, elas vão produzir, como produzir a Covid, e vão produzir outras questões de saúde pública pandêmicas, como foi o caso da Covid. Então, é importante nós da saúde compreendermos que saúde e ambiente são intrinsecamente vinculados, intrinsecamente correlacionados, e, portanto, para nós a questão ambiental é um tema estratégico, né? Outra questão do nosso manifesto também era a questão do complexo econômico e industrial da saúde, porque considerávamos que, até por várias experiências prévias, né, que não podíamos, em contextos de ameaça à saúde das populações, a gente ficar mendigando no comércio internacional vacina, medicamento. Vacina é bem público. Não pode ocorrer como ocorreu no continente africano, que 10% da população foi vacinada. Se não fôssemos nós, Fiocruz, digamos assim, Instituto Butantan, o Brasil não teria avançado nessa soberania, digamos assim, no item vacinas, mas os desafios ainda são muito grandiosos nessa questão da soberania e segurança sanitária, né? Outra questão era a organização das redes de atenção integral à saúde, que era fortalecimento da atenção básica para que ela fosse uma cobertura universal no Brasil, e, com isso, também uma rede que pudesse atender, a partir dessa coordenação da atenção básica, também toda uma linha de cuidado com cada paciente no Brasil, até atendimentos especializados, mais complexos, quer dizer, fortalecer essa rede para que a gente realmente atenda às necessidades no momento certo e na hora certa. Outro ponto também que a gente lembrou nesse manifesto, eu só vou destacar alguns, né? Era a questão, por exemplo, da gente trabalhar com a ideia de democracia. Democracia é estratégica, era o primeiro ponto, e a gente encerrava o manifesto colocando a necessidade da gente aperfeiçoar a democracia participativa no Brasil. E na saúde, essa democracia participativa ela é absolutamente exuberante. Graças a essa participação é que estamos aqui, nesse momento, com um SUS vitorioso, com muito reconhecimento da sociedade brasileira, mas também com os desafios que estão colocados nesse manifesto programa. E hoje eu acho que nós temos, assim, uma contribuição importante a dar, porque também até administrativamente nós fomos criativos. Essa questão da articulação tripartite, governo federal, governos estaduais e governos municipais, foi também uma estratégia fundamental, tanto que hoje outras políticas públicas tentam se inspirar no SUS para criar também essa articulação tripartite, como é o caso da proposta ainda não implementada completamente do Sistema Único de Segurança Pública. Quer dizer, quando você articula as três esferas de governo para dar conta dos desafios de uma política tão complexa, por exemplo, como é o caso da segurança pública. E também estamos assim nos desafios de como que a gente se organiza territorialmente também. Por exemplo, essa agenda nos territórios ela é fundamental, com uma agenda que possa, e nisso a Secretaria-Geral da Presidência da República, naquele momento que eu fiz parte da assessoria da ministra Nízia, né, nessa área da participação social, era um sistema de participação social criado a nível de ministério na Secretaria-Geral da Presidência da República, onde cada ministério tinha uma pessoa
com a mesma função que eu tinha na saúde, e que se remetia ao ministro da área, no caso a ministra, e também ao ministro da Secretaria-Geral da Presidência, que era, no caso, o Márcio Macedo. Isso foi muito importante porque criou uma rede de participação, um sistema nacional de participação social, provocando a ideia de que a gente precisa, eu até denomino isso de uma nova geração de políticas públicas, que, no nosso caso, seja coerente com o nosso conceito dos determinantes sociais do processo saúde e doença, que a gente possa, em cada lugar, a gente ter uma agenda que possa articular todas as políticas públicas no território com participação social e com uma agenda de transformação local. O que é que, para nós aqui, é a lista do inadmissível em cada área? Não pode ter, por exemplo, rios, córregos, como até esse arquiteto das cidades esponja propunha de uma maneira brilhante, né? Que nós não podemos, num momento de grandes crises, inclusive a climática, né, a crise emergencial que estamos vivendo, a gente não ter uma renaturalização dos rios, não trabalhar com outros conceitos. E aí são experiências incríveis, Elisa. Por exemplo, tem uma experiência em Porto Alegre, anterior, que era o seguinte, criar um laboratório, era até um geólogo, Rualdo o nome dele, não é geógrafo, geólogo, que criou uma experiência que era o Laboratório de Inteligência Ambiental Urbana. Quer dizer, como é que a gente pode também, a nível de cada local, a gente ter uma inteligência social que possa conhecer aquele território, a que ecossistema pertencemos, qual é a nossa agenda aqui, como é que a gente transforma esse cotidiano numa vida mais alegre, mais saudável, que possa produzir saúde e não doença, por exemplo, e enfrentar temas altamente complexos. Violência. Violência é o maior problema de saúde pública, um dos maiores que nós temos. Como você cria, por exemplo, sentinelas e uma escuta e uma ação coletiva ali que possa produzir, e tiver experiências, como até lá em Fortaleza, né, que era com o Adalberto, que era os 7 Varas, aquele projeto que era para enfrentar a violência, que era uma escuta também comunitária e, ao mesmo tempo, uma ação que possa integrar todas as políticas públicas para que possa produzir impacto, porque senão não produz. Cada uma fica para o seu lado, você não consegue juntar e não consegue transformar aquela realidade. E, ao mesmo tempo, trabalhar com ideias que todo mundo assuma aquela consciência crítica, né? E tenha conhecimento, porque conhecimento é fundamental. Por exemplo, não pode mulher morrer de parto, não pode bebê, que ainda tem casos de nascerem com sífilis congênita. Você tem que tratar, por exemplo, as doenças que são difíceis de abordagem, como a diabetes. A diabetes é uma doença silenciosa, difícil de abordagem, e muitas pessoas, quando já vão ter o diagnóstico, elas vão ter o diagnóstico já afetada sistemicamente, com, por exemplo, a perna já a ponto de ter que ser amputada, situações que poderiam ter sido evitadas. Então, esta robustez que a gente precisa para o cuidado e para uma ação transsetorial, que não se limita com a área da saúde, ela foi uma coisa muito implementada também pela Secretaria-Geral da Presidência, com criação de fóruns de participação social em todas as regiões do Brasil. E esses fóruns de participação social em todas as regiões do Brasil, ele criou também iniciativas, por exemplo, como o Conselho Nacional de Participação Social, a reunião de todos os conselhos, além do Conselho de Saúde, todos os conselhos de direitos humanos, educação, quer dizer, uma integração também da participação social, o que é fundamental. E outra inovação que eu acho que foi uma bobagem, mas que impactou muito, foi que no momento dessa iniciativa do PPA participativo, que é se apropriar da política de construção do orçamento. Quer dizer, o orçamento não pode ser um orçamento secreto, não pode ser emenda só parlamentar, como a gente está vendo, que é uma coisa absurda. Quer dizer, então, como é que você faz um orçamento
transparente, fruto de um debate nacional de baixo para cima. Essa era a ideia do PPA participativo. No caso nosso, nós, com uma pequena proposta de mudar a 17ª para o início de julho e não o final do ano, como sempre foram as conferências, isso pôde impactar o ciclo orçamentário. Por exemplo, o ciclo orçamentário começa em agosto, então era importante que a conferência fosse no início de julho, para que aquelas diretrizes aprovadas no debate nacional pudessem estar expressas no PPA participativo, o que aconteceu de fato. E também que essas diretrizes aprovadas elas pudessem estar no Plano Nacional de Saúde, o que aconteceu também. A grande maioria, o próprio Conselho Nacional de Saúde, reconhece que a grande maioria das diretrizes foram incorporadas no PPA, no caso da saúde, e também incorporadas no Plano Nacional de Saúde, o que é uma coisa relevante, porque mostra que, para aqueles que não acreditam que a participação é deliberativa, que a participação é efetiva, é uma demonstração ao contrário, que é que todo aquele processo de debate nacional resultou na incorporação, tanto no PPA quanto no Plano Nacional de Saúde, do debate nacional que foi canalizado para a 17ª Conferência Nacional de Saúde. Então, nesse momento, Elisa, que nós estamos vivendo, de desafio de construir uma democracia participativa, eu considero que a saúde tem muito a contribuir, muito mesmo. E estamos aí com novos desafios, o que é encantador, porque eu acho que o mundo precisa, entendeu, de realmente cidadãos e cidadãs cada vez mais críticos e com condições, por terem informação, por terem conhecimento, por terem uma prática coletiva no cotidiano, terem condições de serem agentes profundos e protagonistas de uma transformação que o mundo tanto precisa, de paz, de solidariedade, de enfrentamento das desigualdades, das matrizes enraizadas na sociedade brasileira da escravidão. Quer dizer, nós não podemos mais conviver com tantas desigualdades, racismo, misoginia, que levam realmente a situações críticas para cada um dos lugares onde nós moramos. Excelente, excelente. Você traz a questão da democracia, né, Lúcia? Porque tudo isso que a gente está trazendo tem a ver com esse governo de esquerda, né? Mais à esquerda, né? E a gente está nesse abismo, né? O tempo todo em confronto com a extrema-direita, né? A gente vê essa questão internacional também, não é só no Brasil, né? Essa mudança ou essa participação cada vez maior da extrema-direita nas decisões, né? Do mundo. E a gente beirando o abismo o tempo todo, né? Então, essa questão, hoje a gente consegue, né, dar esse pulo do gato que você trouxe. Poxa, muito obrigada, foi muito importante o que você está trazendo aqui para a gente, que é uma atualização do que a gente tem estudado, né? Praticamente, a gente estuda o SUS, a conformação do SUS, então você está trazendo questões muito atuais, né? E a gente vive hoje, graças a Deus, a gente está num governo que olha, que valoriza a questão social, mas a gente sabe que no governo Bolsonaro ele acabou com vários conselhos, né? E a gente, nessa ameaça de voltar ou não esse retrocesso, né, que representou o governo do Bolsonaro, né? Então, eu espero que a gente continue caminhando aí a passos firmes para a gente conseguir superar esse momento, né, de ataque à democracia, acho que principalmente isso, e que a gente consiga realmente caminhar, dar passos, né, largos em direção a essa democracia na área da saúde, né, que é aprofundar essa questão da saúde e levar para a população também essa necessidade da participação, de estar presente nesses fóruns, né? Porque é assim que se faz a saúde, que a saúde é conformada, né? Então, Lúcia, eu agradeço muito a sua participação. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, trazer mais alguma questão.
Eu queria trazer mais uma construção que nós estamos fazendo, que começou com a Anísia, né, que foi o Mapa Colaborativo dos Movimentos Sociais em Saúde, né, que é uma parceria do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz. E esse mapa está sensacional, Elisa. É um mapa com uma plataforma livre, o Wiki, que permite que, nesse momento de tanta disputa na arena digital também, que a gente possa ter uma plataforma livre, não das big techs, entendeu? E fazer também essa disputa dentro de uma plataforma livre construída pelos movimentos sociais em saúde no Brasil. Então, esse mapa, ele está de vento em popa, digamos assim, e tem tido uma construção colaborativa dos movimentos sociais, porque a ideia, porque é um movimento tão rico que a gente pouco até conhece, às vezes até se surpreende com a riqueza e com a amplitude, digamos assim. Então, é um mapa que a gente está vendo assim, quem somos, onde estamos e o que fazemos. Então, convido também todos a entrarem na plataforma do Mapa Move Saúde, que vai se encantar com tudo que já temos lá na nossa plataforma do Mapa Move Saúde. Ah, que ótima notícia, Lúcia, porque assim, eu acompanhei o início, né, desse seu trabalho lá no Ministério também. Que bom saber que está caminhando, né, que as coisas estão acontecendo, que em breve não, a gente já tem, já pode ter aí uma noção de como é que os movimentos sociais eles estão se organizando no Brasil, né, e o que que eles fazem, né, para onde eles querem ir, qual o objetivo, né? Então, isso é muito bacana. Esse trabalho é fundamental, né? Até para a gente também, para a área da saúde, né? Então, eu agradeço muito também essa lembrança do você trazer para a gente aqui, para essa turma, o mapa, e vou convidar a turma também para acessar a plataforma e conhecer o trabalho que você tem feito junto com outras pessoas aí tão importantes para a área da saúde. Então, Lúcia, muito obrigada pela sua participação e com certeza a gente vai ter outras oportunidades para interagir com você e ter mais notícias do que você tem produzido na área da saúde. Muito obrigada. Obrigada, Elisa. Axé. Ótimo dia, tarde, noite para todas e todos. Pronto, já foi.